Queridos irmãos e queridas irmãs, é mais uma oportunidade para que cada um de nós se aproxime um pouco mais do nosso Mestre Jesus. Essa aproximação, ela se dá por um desejo nosso, ela se dá porque já compreendemos, né? Além do desejo, a compreensão de que estar mais próximo do meu Mestre me faz compreender a vida, me faz ver a vida, perceber a vida com outros olhos. Essa aproximação, além da vontade, ela se dá através de uma ferramenta. Essa ferramenta é o Evangelho. Será através do Evangelho que eu vou me aproximar desse Mestre. E aí, antes que eu abra o Evangelho, é importante que eu sinta que eu já me aproximei desse Mestre. Como? Através da prece. É preciso que eu sinta que tudo que está no meu entorno ficou de menor importância e agora o que tem peso e importância para mim é a minha vida espiritual, é a minha caminhada espiritual, a minha evolução espiritual. Eu ter compreendido que tudo que eu tenho vivido e terei ainda como oportunidade de viver aqui só tem um objetivo: a minha evolução espiritual. Então eu estou aqui, eu reencarnei para que eu me eduque, para que eu eduque o meu espírito através de uma lei, que é a lei de causa e efeito. Então vamos nos atentar para isso. E aí cada coisa nova na nossa vida, difícil ou fácil, alegre ou triste, ela caberá nessa equação de que há um objetivo, há um fim e não uma punição. Então que nesse instante eu deseje verdadeiramente me aproximar do meu Mestre, que eu compreenda que as palavras que aqui eu vou ouvir de mim mesma, porque eu farei a leitura, elas caberão e servirão para mim, para a minha evolução, para a minha compreensão enquanto espírito imortal que sou. E agradecemos a essa casa, a Casa de Zico Horta, que ela nos oportuniza semanalmente esse encontro, não importa onde estejamos, mas podemos sim nos encontrar, assim como tantas casas oferecem ferramentas, disponibilizam ferramentas para nós, cabe a nós usá-las. E que dessa forma, então, mais uma vez, com muita gratidão à Casa de Zico Horta, vamos aqui abrir o nosso Evangelho e fazer a leitura de uma pequena página. Capítulo 17. Sede perfeitos. E é o item 11. O item 11 tem por título Cuidar do corpo e do espírito. E é uma mensagem de um espírito protetor, de nome Georges. Antes de fazermos a leitura desta mensagem, vamos nos ater ao título do capítulo, Sede perfeitos. E aí vamos nos lembrar, porque já estudamos e já fizemos a leitura desse capítulo com certeza, mas vamos nos lembrar que esta perfeição a que Jesus se refere, ela é um processo, não é uma mágica, é um processo, é uma caminhada que eu estabeleço como sendo o meu objetivo, né? Então vamos ao item cuidar do corpo e do espírito. Consistirá a perfeição moral na maceração do corpo? Interessante essa pergunta, né? Porque houve um tempo em que a dor física se tinha e a impressão de que através da dor física eu me aproximava do Pai. Eu purificava o meu espírito, né? E aí o espírito responde a essa pergunta.
Para resolver essa questão, apoiar-me-ei em princípios elementares e começarei por demonstrar a necessidade de cuidar-se do corpo, que, segundo as alternativas de saúde e de doença, influi de maneira muito importante sobre a alma, que deve ser considerada cativa da carne. Para que essa prisioneira viva se divirta e chegue mesmo a conceber as ilusões da liberdade, tem o corpo que estar são, disposto e forte. Façamos uma comparação. Eis que se acham ambos em perfeito estado. Que devem fazer para manter o equilíbrio entre as suas aptidões e as suas necessidades tão diferentes? A luta parece inevitável entre os dois e é difícil achar-se o segredo de como chegar ao equilíbrio. Dois sistemas se defrontam aqui: o dos ascetas, que querem aniquilar o corpo, e dos materialistas, que querem rebaixar a alma. Duas violências quase tão insensatas uma quanto a outra. Ao lado desses dois grandes partidos, pulula a numerosa tribo dos indiferentes, que sem convicção e sem paixão são mornos no amar e econômicos no gozar. Onde então está a sabedoria? Onde então a ciência de viver? Em parte alguma. E o problema... Desculpe. Em parte alguma, e o grande problema ficaria sem solução. Se o Espiritismo não viesse em auxílio dos pesquisadores, demonstrar-lhes as relações que existem entre o corpo e a alma e dizendo-lhes já que são necessários um ao outro, é preciso cuidar de ambos. Amai, pois, a vossa alma, porém cuidai também do vosso corpo, instrumento da vossa alma. Ignorar as necessidades que a própria natureza indica é desconhecer a lei de Deus. Não castigueis o corpo pelas faltas que o vosso livre arbítrio o induziu a cometer e pelas quais ele é tão responsável quanto o cavalo mal dirigido pelos acidentes que causa. Sereis, por acaso, mais perfeitos se, martirizando o corpo, não vos tornardes menos egoístas, menos orgulhosos e mais caridosos para com o vosso próximo? Ou seja, esse irmão está dizendo para nós assim: se você pode macerar o seu corpo, você pode tirar de você os prazeres, as alegrias, e você continua indiferente, você continua não se importando com o seu próximo, com a dor dele, com o sofrimento dele, com a necessidade dele, é isso? Continua o Espírito. Não, a perfeição não está nisso. Está toda nas reformas, porque fizerdes passar o vosso espírito. Então, o meu corpo, ele é um instrumento para que o meu espírito evolua. Este corpo que eu hoje tenho, ele está a serviço do meu espírito. Então é importante até que compreendamos que quando a doença nos visita, e ela nos visita, ela expressa uma oportunidade. A doença é a expressão de uma oportunidade de evolução espiritual. Então, quando a doença se manifesta em mim, na minha tireoide, então a minha tireoide adoece. E aí, não seria oportuno que eu me tornasse mais cuidadosa com a fala? Não seria oportuno que eu me inteirasse mais do que eu faço com aquilo que eu sei, uma vez, né, que esse chakra é o chakra do conhecimento. O que eu faço com o conhecimento? Eu estou aqui compartilhando uma ideia que é minha. Isso é o que eu penso. Então, a doença me traz e me faz refletir, reflexionar sobre posturas, sobre julgamentos, sobre olhares que eu tenho, sobre o meu próximo e até sobre mim mesma.
Então esse espírito aqui, ele está nos dizendo que nós devemos sim cuidar do nosso corpo, porque ele é um instrumento para a evolução do nosso espírito. Continua e finaliza assim: dobrai-o, submetei-o, humilhai-o, mortificai-o. Esse é o meio de o tornardes dócil à vontade de Deus e o único que conduz à perfeição. Então não é eu trazer a dor física para o meu corpo, mas que todo o meu corpo esteja submetido, que eu deseje me submeter às leis divinas. E sempre que eu tenho a oportunidade, eu vou falar para que eu rememore essas leis. É a lei de adoração, é a lei de trabalho, é a lei de reprodução, é a lei de conservação, é a lei de destruição, é a lei de sociedade, é a lei de progresso, é a lei de igualdade, de liberdade. É a lei de amor, justiça e caridade. Essas leis, eu tenho que estar mergulhada nelas. Eu tenho que observá-las e vivê-las ao longo do dia, ao longo da vida. E dessa forma, eu coloco o meu corpo a serviço do meu espírito, porque tudo que eu preciso fazer com este corpo é cumprir essas leis. Porque está lá, na pergunta 614 do Livro dos Espíritos. O que eu faço? Como ter a felicidade? A felicidade, ela existe, dizem os espíritos a Kardec. Ela é possível quando você se aproxima e cumpre as leis divinas. E a infelicidade é quando dessas leis, você se afasta. Então lembremos-nos disso e cuidemos do nosso corpo para que ele sirva para a evolução do nosso espírito. E muita paz a todos nós.